Fala, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sei que tem um público feminino crescendo aqui na Fight Mode TV. Então vem comigo, vamos começar agora mais um de lutador para lutador. Porque você sabe, aqui o papo é diferente. É de lutador para lutador. E o entrevistado de hoje é um cara sensacional. Olha, eu conheci ele fazendo uma visita na minha academia de jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro. Meu irmão, o cara tratorizou meus meninos, rapaz. Jiu-jitsu acima da média. E aí, ele se tornou um grande treinador. Antes, um bom professor de jiu-jitsu e hoje, um ótimo treinador de MMA. Vamos falar mais com ele? Então se liga aí que eu vou falar com o Carlos Borracha. E aí, pessoal da FMTV, Carlão Barreto, prazer estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Tempo é um ativo muito caro, muito raro, um ativo que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, valorizar o nosso tempo. Eu agradeço a você por doar o seu tempo aqui para Fight Mode TV, na FMTV, porque somos um canal novo, mas nossa ideia é sempre falar e trazer o melhor da luta. MMA, jiu-jitsu, boxe, karatê. Queremos ser o canal das artes marciais. Então, você pensar em artes marciais é pensar em Fight Mode TV. É um projeto novo, mas que estamos fazendo com muito carinho, com paixão por lutas. Borracha, meu xará, né? Prazer, a gente está falando com você. Eu sei que você está muito atarefado, cuidando aí do camp do Borrachinha, doou o seu tempo aqui pra gente, mas vai ser um bate-papo legal, porque as pessoas conhecem muito o Borrachinha, hoje conhecendo a Natália Silva, né, que tá arrebentando, mas muita gente te vê nos corners falando, dando instrução, e não conhece a fundo quem é o Carlos Borracha, o legado que você vem construindo no jiu-jitsu, no esporte em Minas Gerais e agora conquistando o mundo aí. Então vamos bater um papo, conhecer um pouco mais sobre você, para o nosso público aqui que gosta de luta, apaixonado por lutas, possa conhecer você, a tua história. Então já vou começando te perguntando, como é que foi o seu início no jiu-jitsu? Você é um faixa preta de alto nível, como eu falei na introdução. Como foi seu início na arte suave? Carlão, primeiro eu quero redizer aqui que é um prazer estar aqui com você e quero te agradecer primeiramente, viu, Carlão? Porque nós hoje estamos vivendo do esporte, do MMA, é graças a você, como um dos percussores desse esporte. Então, quero te agradecer por tudo que você fez por esse esporte e que tem feito até hoje. Então, é um prazer estar aqui e é um prazer para mim. No passado eu te vi lutando e estar aqui hoje batendo esse papo com você. Carlão, então, eu comecei no jiu-jitsu. Na verdade, a minha vida esportiva começou no futebol. Eu, com 9 anos de idade, entrei na escolinha de futebol aqui em Campo, e treinava lá segunda, quarta e sexta, e nas terças e quintas fazia um treinamento de goleiro. Eu era goleiro. Era E aí goleiro? comecei a tomar paixão, cara. Então eu comecei a tomar paixão pelo futebol e como goleiro. E aí eu comecei a evoluir, fazendo treinamento de goleiro, treinando todos os dias. E aí, com 11 anos de idade, eu fiz um teste num dos grandes clubes aqui, o Atlético Mineiro, e eu passei nesse teste. E eu comecei a treinar no Atlético, e todos os dias ia para aula, chegava em casa correndo, almoçava, pegava o ônibus, ia para uma cidade chamada Pedro Leopoldo, onde aconteciam os treinos aqui da categoria de base. E assim eu fiquei um ano no Atlético. Depois disso, num jogo do Campeonato Mineiro, um dirigente do América Mineiro me procurou e me ofereceu passagem e uma bolsa para que eu pudesse treinar no América. Legal. E eu acabei saindo do Atlético, indo para o América. Lá foi a primeira vez que eu comecei a receber uma bolsa para poder fazer o que eu gostava de fazer, que era o futebol. Então eu recebi um salário pequeno, mas me ajudava bastante, e também as passagens para que eu pudesse ir e voltar. E aí durante 3 anos eu fiquei na América, foi muito bom. Foi uma experiência muito grande e contribuiu muito para mim ali nesse primeiro contato com o esporte de alto rendimento. E aí aconteceu um fato interessante, que num dos treinamentos, como eu era goleiro e tinha
14 anos de idade, fui defender um chute assim, bem no cantinho, um chute muito forte, o treinador de goleiro estava muito forte, e meu ombro saiu do lugar. E aí meu ombro saiu do lugar e fiz algumas sessões de fisioterapia, fiz a reabilitação, tentei voltar, e nessa que eu tentei voltar, meu ombro saiu do lugar de novo. E aí, cara, eu passei uma situação bem difícil, já no início, novo ainda, e com esse problema, né, do ombro que saiu do lugar 2 vezes. E aí, um dia, eu já chateado com isso e tentando fazer reabilitação novamente, e aí um treinador de goleiro chegou para mim e falou assim, falou, Carlos, você é um bom goleiro, você tem uma boa técnica, só que você tem 14 anos e olha o seu tamanho. Eu já tinha essa altura que eu tenho hoje, 1,73. Entendi. Ele falou assim, olha para você ver, o menino 2 anos mais novo que eu, quase 1,80 m. Ele falou assim, então, Carlos, goleiro a gente tem que ser grande. Eu não consigo te fazer crescer. Mas o outro menino que é maior que você, eu consigo treinar ele e deixar ele tecnicamente muito bom. Então, aquilo ali o professor falou que eu precisava ouvir. E naquele dia eu falei, professor, muito obrigado. O senhor falou que eu precisava ouvir. Que Para legal. eu não perder esse tempo. Só um detalhe que é importante aqui dentro dessa conversa que você teve com o seu treinador. Você teve maturidade com 14 anos para entender o que ele estava falando, que não era para o seu mal e sim para o seu bem? Carlão, graças a Deus eu tive sim essa maturidade, porque eu estava passando já assim uma luta mental, sabe? Com aquela lesão que eu tive, com as dificuldades que eu estava tendo, e duvidando, será que é para mim mesmo? E eu era fã do goleiro Jorge Campos, do México, porque ele era pequeno, sabe? Então, assim, estava terminando a era dos goleiros pequenos e vindo a era dos goleiros todos muito grandes, né? Então eu comecei a ver aquilo ali. E aí, a hora que o professor, o treinador de goleiros falou para mim aquilo, eu falei, professor, na hora eu falei, professor, muito obrigado. Foi essas minhas palavras, professor, muito obrigado. O senhor falou exatamente o que eu precisava ouvir. Porque eu estava naquela luta ainda, será que dá? Será que eu consigo? Será que eu vou crescer? Será que eu vou crescer? Mas aí o professor, ele me perguntou, qual que é o tamanho do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? Você tem alguém grande na família? Aí falou, cara, não tem jeito, cara, isso é genético. Então, infelizmente, eu não consigo te fazer crescer. E hoje o goleiro tem que ser grande. Aí, cara, aquilo ali foi o que eu precisava ouvir, sabe? Eu falei, professor, obrigado. O senhor falou que eu precisava ouvir. E é isso. Aí, daquele momento em diante, eu entendi que aquele esporte não era mais para mim. Foi dolorido aquilo, sabe? Porque eu amava aquilo que eu fazia com muita vontade, muita intensidade. E aí eu parei com o futebol. Parei mesmo de não querer jogar nem pelada mais. E aí um dia eu estava assim, pensando, o que eu vou fazer? Qual esporte eu vou praticar? Porque eu pratiquei esporte dos 9 até os 14, futebol. Treinando todos os dias, às vezes até 2 vezes no dia, que eu fazia treinamento de goleiro. Eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Aí um amigo meu, um vizinho nosso, pegou e falou assim, ele me chamava de Juninho. Meu nome é Carlos Júnior, meu apelido, entre os mais próximos aqui é Júnior. Aí perguntou, Juninho, vamos treinar o jiu-jitsu? Eu falei, cara, jiu-jitsu, o que é isso? Eu não conhecia. Ele falou, cara, é uma luta, vamos. Na rua de cima da minha casa tinha essa academia. Eu falei, então vamos. E acabou que chegou no dia, ele não foi não, só eu fui. Mas foi muito bom receber o convite dele, e aí foi onde eu conheci artes marciais, conheci o jiu-jitsu, comecei a treinar o jiu-jitsu. Depois disso, levei meu irmão para treinar o jiu-jitsu também, porque meu irmão já treinava, mas ele treinava o Muay Thai. Isso com 9 anos de idade. Nós somos 5 anos de diferença, sou 5 anos mais velho que o Borrachinho. E aí eu levei ele para treinar o jiu-jitsu também nessa academia, na rua de cima da nossa casa, e foi o primeiro contato que nós tivemos com o jiu-jitsu. E aí nós começamos a nos entusiasmar pelo esporte, pelo jiu-jitsu, e começamos a pesquisar. Foi aí onde que nós vimos principalmente o Minotauro lutando, Minotouro, Shogun, Vanderlei Silva, essa turma toda, na época do Pride. A era do Pride, né? A era do Pride. A era do Pride, exatamente. E aí, Carlão, a gente alugava fita VHS, tal, pra ver, e eu e meu irmão começamos a ver aquilo, cara, e falamos, é isso que nós queremos. Nós queremos treinar o jiu-jitsu para um dia estar onde esses caras estão, sabe? Então esse era o nosso durante objetivo. O processo de conhecer o jiu-jitsu, vocês já visualizavam lutar MMA? Foi. Logo quando nós iniciamos o jiu-jitsu, nós começamos a pesquisar e encontramos o Pride, o lutador brasileiro lutando o Pride, e a gente já tinha certeza que era aquilo que a gente queria para a nossa vida. Legal. A princípio, como atletas. Nosso objetivo era como atleta. Nem passava na minha cabeça como treinador. Nosso objetivo era como atletas. E aí eu fui praticando o jiu-jitsu, fui tomando gosto,
fui percebendo que eu tinha um certo talento pro jiu-jitsu, e aí eu tinha esse problema do ombro. E eu me lembro, Carlão, que uma vez eu montado num colega de treino, ele deu uma barrigada, eu fui apoiar a mão no chão, meu ombro saiu do lugar, o ombro que já tinha sido lesionado. E aí eu passei um outro dilema, porque quando o ombro saía do lugar, era uma dor insuportável. Era uma dor alucinante. Dói muito. E aí eu cheguei em casa e pensei, e aí, o que eu faço? Eu paro também? O que eu vou fazer? Meu ombro saindo do lugar? E na época, assim, a nossa família aqui, minha mãe estava... A gente estava numa situação bem difícil, onde eu não estava trabalhando, eu tinha 14 anos, para 15 anos, e eu não tinha convênio médico, muito menos condições de fazer uma cirurgia no ombro. Então eu voltei para casa e pensei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, falei, cara, não vou parar. É isso que eu quero e eu vou me adaptar. Vou me virar aqui para que eu consiga treinar o jiu-jitsu sem usar muito o meu braço esquerdo, que era o braço que eu tinha um problema. Então, isso se tornou uma limitação para mim, mas ao mesmo tempo me fez evoluir mais, porque eu tinha que aprimorar algumas técnicas para que eu pudesse, não precisasse usar o meu braço, nem para apoiar no chão eu podia apoiar. Então, às vezes, eu apoiava a testa, sabe? Tive que me adaptar. E eu fiquei muitos anos praticando jiu-jitsu com essa lesão no ombro. E eu fui, como eu disse, me adaptando. Eu comecei a aprender o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Então, fiquei muitos anos assim. Até que, já na faixa preta, assim que eu peguei a faixa preta, eu, meu irmão e um outro aluno meu aqui, o Eider Moura, nós decidimos que nós íamos lutar MMA. Isso por volta de 2012, 2011 para 2012. E aí nós... Desculpa de interromper. Você competiu muito no jiu-jitsu, mesmo com esse ombro, como é que você fazia? Eu competi bastante no jiu-jitsu. Puxava. Meu jogo era de fazer guarda. Justamente por causa disso. Porque, por exemplo, se eu entrasse na baiana, na baiana double leg e fizesse o sprawl, meu ombro saía do lugar. Eu não podia ficar os braços. Então, eu tive que adaptar. Então, meu jogo começou a ser de fazer muita guarda mesmo. Então, quando nós fomos lutar MMA, esse é um ponto interessante, porque quando nós fomos para a luta, durante o treino, eu treinando para lutar MMA, meu irmão treinando, esse meu aluno também, eu entrei em queda no colega e ele fez o sprawl, meu ombro saiu do lugar. Então, eu não consegui estrear no mesmo dia que o Borrachinha e que o outro aluno nosso, o Eider Moura, justamente por causa dessa lesão no ombro. Então, eu consegui competir no jiu-jitsu, sim, mas com várias limitações. Então, quando eu começava a pegar talvez um camp assim mais forte para uma competição, meu ombro saía do lugar e eu tinha que ficar ali um mês e meio sem treinar. As principais competições que eu consegui lutar no jiu-jitsu foi depois da cirurgia que eu fiz no ombro. Então, assim, eu fui campeão mundial pela CBJJO, até do Rio de Janeiro. Fui campeão também pela Liga Brasileira, campeão mundial, e lutei vários eventos do Rio Inter, Rio Open, São Paulo Open, da IBJJ. Fui para o Mundial da IBJJ lá em Las Vegas, no ano de 2013 ou 14, mas eu perdi na segunda luta para o Queixinho, por uma vantagem. O Queixinho foi até campeão nesse dia, se eu não me engano. Mas foi isso, entende? Eu queria ter competido mais ainda no jiu-jitsu, mas essas lesões que eu tinha, os problemas que eu tinha no ombro, realmente foram limitantes. Me limitou bastante, sabe? Eu consegui competir mais depois que eu operei, que meu ombro ficou 100%. E é um fato interessante, Carlão, porque quando eu fui fazer a cirurgia do ombro em 2012, eu tinha casado, tinha pouco tempo, meu filho estava recém-nascido. A academia onde eu trabalhava, eu estava 3 meses sem receber. Eu morava na casa da minha mãe, no andar de cima, no quarto, na casa da minha mãe. Então, assim, a situação estava bem difícil, Carlão. E aí, o que acontece? Eu, nessa estreia do MMA que eu ia fazer, juntamente com meu irmão e outro meu aluno, meu ombro saiu do lugar e aí passou-se 2 meses, meu ombro não melhorava, foi uma situação bem pior do que das outras. Eu acredito que pelo fato do ombro sair do lugar várias vezes, foi agravando. E aí eu decidi que eu tinha que operar. Não poderia continuar daquela forma que eu estava, com essa lesão no ombro. E aí, Carlão, eu fui pesquisei na internet, médico, ortopedista, cirurgião, especialista em cirurgia de ombro, e apareceu um médico aqui de Belo Horizonte chamado Gleidson Goldin, um médico renomado, operou o ombro do Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e de vários jogadores de vôlei, inclusive aqui do Minas, Tênis Clube aqui. E aí eu pesquisei, e na época a cirurgia era R$15 mil.
E eu passando toda a situação difícil, tinha um carro, um Celta, 2 portas, vermelhinho, que valia 13 mil. E aí Pagava eu cirurgia. peguei, não pagava a cirurgia. E aí eu encontrei na internet esse médico pesquisando, um hospital bem renomado aqui de Belo Horizonte, e aí eu marquei a consulta. E na marcação da consulta, a moça deixou bem claro que o valor da consulta era R$ 500, em 2012, e eu, sem receber 3 meses, uma situação bem difícil. Aí eu peguei, cara, e falei assim, cara, do jeito que tá, eu não posso continuar. Sou um cara novo, eu quero competir, eu quero lutar MMA, eu preciso fazer essa cirurgia. E aí uma coisa, Carlão, que eu aprendi com a minha mãe. Tudo que a gente for fazer, tudo que eu for fazer, coloca Deus na frente, coloca nas mãos de Deus, pede para que Deus possa abrir os caminhos ali. E eu aprendi isso, sabe? E aí, nessa situação, eu botei meu joelho no chão, orei e falei com Deus. Falei com Deus essas palavras assim mesmo. Falei, Senhor, eu não tenho condições de pagar a cirurgia, mas o que eu peço é que o Senhor faça um milagre para mim. Só que nessa ideia de milagre, o que eu pensei vou pedir desconto, vou parcelar de 20 vezes. Se precisar, eu vendo meu carro para pagar essas parcelas, pedir o cartão de crédito da minha mãe emprestado e vou parcelar, mas do jeito que eu tô, eu não posso ficar. E aí eu peguei emprestado na época esses R$ 500, peguei emprestado e fui na consulta. Eu já tinha até uma ressonância que eu já tinha feito, a ressonância magnética, então eu juntei todos os documentos, todos os exames e levei. Paguei a consulta, cheguei lá, paguei a consulta e entrei para a sala. Aí o médico falou comigo assim, olhou o exame e falou, seu ombro tem lesões aqui, você vai ter que tirar um pedaço do osso do quadril, enxertar no ombro, nós vamos colocar 3 parafusos, mas você vai ficar bom, vai dar para você voltar a competir depois de 1 ano e meio, sem limitações. Falei, perfeito, doutor. Era tudo que você Mas queria e o ouvir, valor né? da cirurgia? Hã? Era tudo que você queria ouvir, né? Pô, vou ficar Era, perfeito. era tudo. Falei, que bom, vou ficar zero, perfeito. Aí eu ia entrar para a segunda parte. Cheguei e falei, meu doutor, mas e o valor da cirurgia? Só falei assim, e qual que é o valor da cirurgia? Ele virou para mim e falou assim, você tem convênio? Falei, não, não tem, paguei particular o exame, a consulta. Ele pegou e falou assim, eu vou te ajudar. Falei, me ajudar como? Ele falou assim, vou fazer para você de graça. Nossa, Cara, aquilo ali na hora, Carlão, aquilo ali na hora eu chorei, cara, eu chorei, porque eu não esperava aquilo, lógico, sem dúvida. entende? Milagre de Quando eu Deus. botei meu, quando eu botei meu joelho no chão e orei, eu orei, mas para Deus fazer no meu pensamento, né, fazer assim, um desconto, eu vou pedir um desconto, vou parcelar, né? Então, assim, foi algo providencial da parte de Deus. Assim, é muito interessante como Deus faz as coisas muito melhor do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar, né? Eu, com os olhos humanos, enxerguei uma coisa e Deus me surpreende com uma coisa inesperada. Não tinha por que o médico fazer isso para mim. Ele não deu tempo para eu falar nada para ele da minha situação financeira, não ouviu nada disso. Simplesmente falou que ia me ajudar e ia fazer para mim de graça. E a única coisa que eu paguei foi o hospital, que foi minha estadia no hospital ali. Então, realmente foi uma coisa assim, uma experiência que eu sempre, quando eu posso, eu conto essa experiência, sabe? Uma experiência que eu Não, tive, isso é assim, incrível. com Deus. E foi, para mim, aquilo foi fantástico. E olha que interessante, depois dessa cirurgia, eu lutei MMA e tudo, e aí depois, treinando MMA, eu tive uma lesão no outro braço, no bíceps, no tendão do bíceps que é inserido no ombro, e aí eu já tinha convênio, a situação estava bem melhor, e eu operei com o mesmo médico. Então, assim, foi quando eu mais precisava, Deus estava ali para me ajudar ali, sim, fantástico. Perfeito. Quantas lutas de MMA você fez? Carlão, eu fiz só 3. Fiz 3. Queria ter feito mais. O nosso objetivo era lutar no MMA e um dia chegar no UFC. Porém, Deus foi direcionando as coisas de uma certa forma que eu não esperava. Porque o meu objetivo não era ser treinador, né, no início. Meu objetivo era ser um atleta mesmo. E aí, meu irmão lutou, né, foi pro TUF, e ali, depois do TUF, o UFC falou para ele se preparar mais, fazer mais lutas, que a oportunidade dele ia chegar, e eu vi que era hora de estar junto com ele como treinador, porque se eu fosse atleta também, não ia ter como estar junto, e a oportunidade maior de chegar no UFC, que era o que a gente tanto almejava, era dele. Então eu acabei abrindo mão da minha carreira de lutador de MMA para estar junto com ele como treinador dele, sabe? E essa tua experiência, né, de como atleta de jiu-jitsu, trabalhando em cima de adversidades,
posteriormente você indo para o MMA, lutando, fazendo 3 lutas, tal. O que essa bagagem, as adversidades te contribuíram na sua formação como treinador? Charlão, eu vou te falar, eu penso que isso é muito importante. O treinador, ele já ter vivenciado, mesmo que seja pouco, igual eu fiz 3 lutas, mas você já ter vivenciado toda essa parte do atleta de perder peso, de se preparar mentalmente, fisicamente, espiritualmente para uma luta, isso é muito importante, sabe? Então, assim, você tem uma noção de como o atleta se sente, as dificuldades que ele passa para estar ali dentro, ali, performando bem. Então, isso para mim foi uma experiência muito importante, embora seja só 3 lutas, mas foi uma experiência muito importante para que eu fosse um treinador melhor hoje. Quais as características que você hoje, como treinador e com a sua vivência esportiva, consideram ideais para formar um bom atleta de MMA? Carlão, primeira coisa, eu gosto muito de trabalhar na base, sabe? Muitos dos nossos atletas aqui começaram com a gente do zero. Então, uma coisa que eu priorizo muito aqui é a raça, sabe? A vontade. Porque, tecnicamente, a gente pode pegar o atleta e treiná-lo com bastante esforço, dedicação, evoluir muito tecnicamente, mas a raça, essa garra, essa gana, ela vem da pessoa, sabe? Então, a gente não consegue colocar isso dentro da pessoa. Então, a primeira coisa que eu priorizo no atleta é ver essa vontade de vencer. Isso, para mim, é o mais importante. E como é que você, desde que você viu as lutas do Pride lá, Minotauro, Shogun, Minotouro, enfim, Vanderlei, aquele grande número de atletas brasileiros, né, que conquistaram o mundo no Japão, e aí a sua transição no jiu-jitsu, o começo lá atrás, posteriormente no MMA, como é que você hoje analisa a evolução do esporte? E o que você acha que pode melhorar? Carlão, o MMA é um esporte relativamente novo, né? Podemos dizer assim. Então, tem evoluído muito. Eu vejo muita evolução dos atletas, né? Igual eu te falei ali, no início, na época do Pride para hoje. Hoje os atletas são muito, muito completos em todas as áreas. Então, eu acho que o esporte tem evoluído muito. Isso é simples, eu vou te dar um exemplo simples, ó. Os atletas que começaram comigo por exemplo, treinar aqui na academia há 10 anos atrás, os meninos que estão chegando hoje estão chegando melhor dos que os que começaram comigo há 10 anos atrás. Então, na própria academia, eu já vejo isso. Essa geração, ela está chegando à geração melhor do que as gerações passadas, né? E assim por diante. Então, se eu consigo ver isso aqui no macro, isso aqui na nossa academia, quanto mais no UFC. Então, a gente pode ver que está sempre se renovando, sempre chegando atletas novos e cada vez melhores, mais completos. Então, o esporte está em plena ascensão. Você tem certeza que vai evoluir muito mais. Você é um cara do jiu-jitsu, né? Tem a característica ali do cara, do professor de jiu-jitsu e tal. Como é que você adaptou esse teu conhecimento de jiu-jitsu para começar a formar atletas de MMA? O quanto o seu estilo influencia nos seus atletas? Carlão, o que que acontece? Eu comecei no jiu-jitsu, mas aí um detalhe interessante. Um certo momento da nossa vida aqui, minha e do meu irmão, nós conversamos e decidimos que nós queríamos lutar em MMA. E aí eu cheguei para o meu irmão e falei, então olha só, então nós temos que ir para 2 lugares. Ou é na Bahia, treinar na Champions, ou a gente tem que ir para o Rio de Janeiro, treinar na Tinogueira. Na época, eram essas 2 opções que nós tínhamos, eram as 2 referências. E aí o que aconteceu? Eu estava me preparando para que nós pudéssemos ir e decidindo para onde a gente iria, quando veio aqui para Minas Gerais o irmão do Luiz Dória, o Rubens Dória. Do Rubens. E aí, quando ele veio para cá, ele abriu a filial da Champions aqui em Belo Horizonte. Eu falei, Borrachinha, é agora. É a oportunidade que nós precisamos para treinar o boxe. Porque o boxe aqui em Minas sempre foi deficitário. Nós não tínhamos boxe. Nós treinávamos jiu-jitsu, treinávamos o Muay Thai. O Muay Thai também aqui é bem forte. E o boxe, nós não tínhamos o boxe. Nós sabíamos a necessidade de ter o boxe. E aí fomos treinar com o Rubens Dória. Então foi o primeiro contato com o boxe de qualidade que nós tivemos no alto rendimento. Então nós treinamos muito tempo, né, na Champions aqui em Belo Horizonte. Quando a Champions aqui em Belo Horizonte fechou, teve um desentendimento entre os donos da Champions, eu trouxe o Rubens Dória aqui para Contagem, na academia que eu dava aula.
Então o Rubens Doria ficou uns 2 ou 3 anos treinando, nós ficamos treinando com ele aqui na nossa academia, em Contagem. Quando essa academia que eu dava aula, quando surgiu a oportunidade de eu ir para a minha própria academia, eu trouxe o Rubens Doria também com a gente, onde ele foi, inclusive, meu sócio nessa academia. Então, nós treinamos uns 5 anos o boxe com o Rubens Doria, treinando todos os dias, e às vezes 2 vezes no dia. E nós sabíamos a importância da evolução que nós precisávamos ter no boxe. Então, eu tive uma experiência muito grande durante esses 5 anos, treinando, competindo no boxe. Muitas pessoas não sabem, mas eu lutei boxe também de forma amadora. Boxe, legal. Lutei boxe, até na internet. Muito bom, Carlão, muito bom, porque como o nosso objetivo era lutar MMA, eu sabia que eu, vindo do chão, eu precisava evoluir nesse fundamento, eu precisava aprender a usar as mãos. Então a gente não queria ser um lutador unidimensional, a gente sabia que tinha que ser um cara completo, então a gente buscou isso, sabe? Então eu fiz lutas de boxe, Borrachinha nunca fez luta de boxe amadora, eu fiz. Na época que eu fiz as lutas de boxe amadora, o Borrachinha foi para Champions e foi treinar lá com o Luiz Doria. Porque aqui nós sempre tivemos atletas leves, nunca tivemos atletas pesados. Na verdade, em Minas Gerais não tem atletas pesados, são poucos. E aí, Borrachinha foi para Champions, o Rubens Doria ficou aqui, e o Borrachinha foi para Champions lá do Luiz Doria, treinou lá. Na época tinha o cara de sapato, Cigano, tinha Edinaldo Lula, tinha a turma lá, pesos pesados, onde o Borrachinha treinou lá, ficou lá um tempo treinando lá com eles, e eu, enquanto isso, estava aqui treinando com o Rubens Doria, aprimorando o boxe e fazendo as lutas de boxe de forma amadora. Então isso foi muito bom para mim, agregou muito, eu ganhei uma experiência no boxe, um conhecimento, abriu minha visão para o boxe, e eu comecei a tomar gosto pelo boxe, sabe? Então isso é interessante falar, que muita gente não sabe. Com certeza, eu não sabia desse fato que você tinha competido no boxe. E legal, você ganhou mais conhecimento, mais ferramentas, né, na sua construção como treinador. Exato. Exato. E aí, Carlão, o que acontece? Depois, quando o Rubens Doria foi embora, nós trouxemos outros treinadores, como Ulisses Pereira, né, treinador do Popó, grande Ulisses Pereira. Um beijão pro mestre Ulisses Pereira. Amo demais o mestre Ulisses Pereira. Eu pude aprimorar também com o Ulisses Pereira, treinei, fiz muita manobra com o Ulisses Pereira aqui, aprendi muito com ele, como atleta, como treinador também, me passou grande experiência nesse tempo que ele esteve aqui conosco. O Ulisses Pereira ficou aqui 2 camps aqui conosco, aqui, para as lutas do meu irmão. Depois disso, veio o Badola. O Badola é um irmãozão também, um grande atleta, grande treinador. Pude aprender também bastante com o Badola em todos os camps que ele teve aqui conosco. Inclusive o Badola está aqui, chegou esses dias. E o último treinador de boxe, que eu também é um cara fantástico, que eu pude aprender muito com ele, foi um dos principais lutadores de boxe do Brasil, que é o Kelson Pinto, né? Outro monte. Então, as referências foram altas suas, hein? Foram. Os professores foram bons, viu, Carlão? Só pegou Os professores foram bons. Só pegou a nata. A nata. E aí, Carlão, eu pude, com cada um deles, pegar algo, sabe, interessante para o MMA. Porque o grande detalhe, a grande sacada de tudo isso é você conseguir adaptar o esporte com o MMA. Então eu consegui pegar de cada um deles o que eu achava que funcionava para o MMA, e cada um de um jeito. Um mais parado, com mais volume de golpe, outro com mais movimentação, fazendo um vai e vem, com golpes mais velozes, mais rápido, e, enfim, muitas movimentações. Então eu pude juntar tudo isso e trazer para o MMA aquilo que eu acho hoje que é a metodologia que eu uso aqui, que eu acredito que vai funcionar para o MMA. Porque não é tudo que a gente faz no boxe que a gente pode fazer no MMA, não é tudo que a gente faz no jiu-jitsu que pode fazer para o MMA e vice-versa. Então, isso foi uma experiência muito grande que eu tive ao longo de todos esses anos, com todas essas feras aí. O seu irmão tem um estilo agressivo, né? E ele gosta de boxear, né? Está explicado o porquê que o Borrachinha gosta tanto de boxear, né? Ele teve muito conhecimento, né, ao seu dispor. O Rubens, o Badola, o Ulisses, todos eles ali, o Kelso, todos eles vêm contribuindo muito para o crescimento dele e, consequentemente, ele usa isso em suas lutas. Ele tem essa característica agressiva. E como é que você... Sim. Aí é um detalhe que eu sempre me pergunto. Você como irmão mais velho e treinador, como é que você controla essa agressividade do Borrachinha? Porque o Borrachinha é um cara que parece ser um pouco difícil de controlar,
porque às vezes ele é empolgado, até falando, a forma dele ser, né? Então, como é que você, como Sim. treinador e irmão, faz esse controle para que o Borrachinha siga o plano de luta? Carlão, então, o Borrachinha é um cara fantástico. Quem fala mal do Borrachinha é porque não conhece ele pessoalmente. O Borrachinha é um cara fantástico. Todo mundo que conhece ele pessoalmente sabe o tanto que ele é um cara bacana, de um coração enorme, é um cara super alto astral, sabe? Então, assim, muitas pessoas têm uma visão dele que não é a real. Mas é o seguinte, ó, o Borrachinha como atleta, como aluno, o que que acontece? Não é muito fácil lidar com o Borrachinho, principalmente na minha situação como irmão, porque se um aluno meu aqui decide não seguir o que é o planejado aqui por nós, a nossa metodologia, eu falo, meu irmão, seja, fica à vontade, né? E pode caçar seu rumo. Mas com o irmão é diferente. Então, você tem que conversar muito com ele, tem que tentar mostrar para ele A por A, B por B, por que que aquilo é o melhor caminho. E mesmo assim, às vezes ele fala, não, vou fazer do meu jeito. Então, cara, isso, ó, meu cabelo tá caindo bastante, não é à toa. Não é à toa, Carlão. Então, assim, Boachão é um cara muito agressivo, sempre foi um cara muito agressivo, e eu sempre precisei frear um pouco dessa agressividade, sabe? Porque ele é um cara muito impetuoso, sabe? Então, isso eu sempre tentei freá-lo. Mas, para mim, eu falando para mim, como irmão, não é fácil trabalhar com o Paulo. Trabalhar com o Borrachinha não é fácil porque a gente monta toda uma estratégia, um planejamento de luta aqui com os treinadores, reúne todo mundo, e aí com ele também, ele concorda com aquilo ali, a gente segue aquele planejamento de treino, às vezes quando chega no vestiário, ele fala, não, não vou fazer isso não, vou fazer diferente, cara. Isso aí, cara, me mata. Não, enquanto isso é uma Entende? coisa. Porque ele tem uma personalidade muito forte. Né? Nós Muito. vemos que o Borrachinha é um cara de muita personalidade, uma personalidade forte. Então, por isso que eu perguntei, né? Como irmão e treinador, você consegue controlar esse ímpeto dele? Quando nós observamos para ele, nós percebemos que ele tem um ímpeto muito grande. Então, atletas assim, você tem que saber controlar, né? Carlão, por exemplo, na luta dele contra o Homem-Ambulância, como é que chama lá? O Ryan Hall. O Ryan Hall, perfeito. Falei, irmão, vamos pensar aqui, ó. O Ryan Hall não tem jiu-jitsu nenhum. Ele com as costas no chão, é nada. Então, o que que ele tem de forte? É a trocação. Caminho mais fácil, irmão. Vamos trocar um pouco, vamos botar pra baixo e vamos trabalhar o grande pau, vamos bater nesse cara, vamos machucar esse cara. Ele vira pra mim e fala assim: não, Borracha, eu quero mostrar pra todo mundo que eu posso nocautear um strike de origem. Eu falo, caramba, meu Deus do céu. Então, assim, pra que isso? Não precisava disso, né? Graças a Deus foi lá, venceu, nocauteou, perfeito. Só que, às vezes, só as vitórias, mascaram algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Perfeito, concordo. E aí, Carlão, por trás tem que ter o head coach, tem que ter o treinador para enxergar isso, porque às vezes o atleta não consegue enxergar. Então é a função do treinador, do head coach, ver isso e corrigir esses detalhes. Só que quando o atleta começa a ganhar, vitória atrás de vitória, do jeito que ele tem feito, tem dado certo, ele começa a achar que aquilo ali é daquele jeito mesmo e não precisa mudar. Você entende? Então isso sempre foi uma dificuldade minha com meu irmão. Eu falei, meu irmão, você tem um jiu-jitsu muito bom, cara, você tem bom wrestling, vamos botar esses caras para baixo. Você não depende só da sua trocação. Eu preciso que você seja um atleta de MMA completo. Ele pega e fala comigo assim, Borracha, fica tranquilo, deixa comigo. Sabe? Então, assim, isso para mim também acaba sendo um pouco desmotivante como treinador. E você sempre quer que seu atleta esteja evoluindo, aprimorando em todas as áreas. E quando ele decide não seguir, não fazer isso que a gente planeja, isso que a gente vê que precisa melhorar, é difícil para a gente como treinador, porque acaba sendo um pouco frustrante. Entende? Então, por exemplo, na luta dele contra Luke Rockhold, foi a primeira vez que ele botou alguém para baixo. Botou o Luke Rockhold para baixo no single leg, montou no Luke Rockhold, bateu bastante no Luke Rockhold. Então foi a primeira vez que ele decidiu fazer um pouco da luta agarrada. Então, assim, depois dessa luta, isso é muito interessante, que depois dessa luta, ele só abriu um pouco a mente dele e falou, cara, eu tô deixando de usar 50%. Estou usando 50%, poderia usar os outros 50%, que é a luta agarrada, que é o trabalho de chão.
Então aí ele começou a ter uma visão mais aberta para isso. Mas até hoje é difícil trabalhar com ele, porque às vezes a gente determina, pensa em alguma coisa, planeja algo, chega lá na hora ele não, ele quer fazer outra coisa totalmente diferente. Às vezes até mesmo no treino. Já aconteceu várias vezes eu chegar para os treinadores, se a gente reunir para fazer o planejamento, os treinadores falam assim, Borracha, mas para que nós vamos planejar? Borrachinha não segue nada do que a gente planeja. Cara, então isso não é bom, sabe, Carlão? Não é Borrachinha é bom. um cara que tem um potencial gigantesco, gigantesco. Falta ele ouvir mais e tentar ouvir o que os treinadores falam, o que a gente... Porque nós, como treinadores, nós queremos sempre evoluir nosso atleta, colocar ele num nível mais alto. Então, não é fácil. E como irmão, é pior ainda. Estou dando o meu lado, né? Lógico. Porque, como eu disse, se Relacionamento. fosse um outro atleta, eu falei, não, outro atleta meu aqui, você não quer seguir, não tá achando que não tá legal isso, então vou fazer o seguinte, fica à vontade, segue seu caminho, mas como irmão é mais difícil, tem que ter um jogo de cintura grande. E aí, faixa preta, tá gostando da entrevista? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Não? Então vai lá, é rapidinho. Se inscreve, compartilha, comenta e vem comigo que essa entrevista está muito boa. Falando ainda do Borrachinha, né? Que foi o atleta que você... O principal atleta do teu time até a chegada da Natália, né? O grande principal. Sim, E o Borrachinha sempre teve nos holofotes, né? sim, Até de uma forma excessiva, na minha visão, em alguns momentos cruciais, que ele tinha que estar focado na luta. Mas é opinião minha. Não estou falando que seja sim, certo ou errado, apenas opinião. Eu achei que, pô, ele está tão nos holofotes, tão próximo de buscar o sonho dourado, né? Que a gente tem que lembrar que o sim. objetivo é o sonho dourado. E o que vocês, como equipe, aprenderam nas derrotas? O que vocês aprenderam? Porque a gente fala muito, aprendemos muito nas derrotas. Nem sempre. Se a sua mente, o coração não estiver aberto para buscar esses aprendizados. E como equipe, cara, o que vocês aprenderam com as derrotas do Borrachinha? Calão, então, a gente aprendeu muito, e realmente eu confesso pra você que a gente aprende mais nas derrotas, pelo menos no meu caso, a gente aprendeu mais nas derrotas do que nas vitórias. Quando a gente ganha é tudo muito bom, né? E às vezes, como eu falei, as vitórias elas mascaram as derrotas, mas as vitórias elas mascaram os erros. E a derrota a gente acaba fazendo uma reflexão maior e pensando mais nas situações que aconteceram. Então, assim, no caso com o Borrachinha, eu mesmo, eu já errei várias coisas, que hoje pela maturidade que eu tenho hoje, eu não erraria mais. Então, assim, ah, como eu disse, o Borrachinha sempre foi um cara muito impetuoso, assim, muito agressivo. E para a luta com a Adesanya, uma das estratégias que nós tivemos foi de, no primeiro round, fazer um primeiro e segundo round, um trabalho mais cadenciado. Porque todo mundo estava esperando, inclusive a Adesanya, essa pressão do Borrachinha o tempo todo. Então nós tivemos uma estratégia de fazer um trabalho mais cadenciado os dois primeiros rounds e que a gente pudesse apertar a partir do terceiro round, terceiro, quarto e quinto. Só que hoje eu vejo que foi uma estratégia errada. Porque Borrachinha não é um cara de cadenciar, Borrachinha é um cara de ir para cima, e buscar o nocaute o tempo todo, sabe? Então, assim, principalmente nessa derrota, foi um aprendizado muito grande para mim, sabe? Nesse ponto. Então, é, é muito importante essas derrotas para que a gente possa aprender. E para o atleta também. Porque, igual nesse caso do meu irmão, Carlão, a gente, numa luta com a Adesanya, nós treinamos aqui, trouxemos vários sparring, vários sparring. E um dos disparos foi o Rafael, tá até na PFL hoje. E o Borrachinha tava numa postura muito de boxe, muito lateralizada. E eu falei com ele assim, meu irmão, não fica tão de lado, porque a Adesanya vai chutar sua panturrilha. Ele falou, não, Borracha, mas se ele chutar, o jab vai chegar primeiro, o jab direto e tal, não tem problema. E aí, quando o Rafão chegou, ele chegou faltando umas 3 semanas para a luta. E aí esse Rafael pesado, grande, começou a chutar, o primeiro spar, começou a chutar a panturrilha dele, e ele chegou até a cair algumas vezes ali, machucou a panturrilha no próprio treino. Então eu falei, irmão, tá vendo? Não pode ficar tão lateralizado nessa postura do boxe, do MMA. E o Borrachinha sempre teve essa questão. Se ele cismou ali que é aquilo ali que funciona, todo mundo para falar ao contrário, ele vai fazer aquilo ali. Até ele errar,
e ver realmente, aprender com o próprio erro. Ele é um cara muito inteligente, mas nesse ponto aí, ele não era, não. Ele tinha que aprender, muitas das vezes, aprender com os próprios erros. Entendi. Então chegou na luta, ele tomou muito chute na panturrilha, justamente pelaquela postura mais lateralizada, com a base muito aberta, a postura do boxe. Então, assim, eu aprendi bastante, tenho certeza que ele aprendeu bastante também com os erros, e é isso. E agora você me fala, eu tenho uma luta próxima no 317, vai ter o Borrachinha contra o Sim. Kopilov, né? É um cara enorme, grandão, compridão, um jab bom. Como é que você analisa esse confronto, esse matchup, esse casamento de lutas? Então, Carlão, Kopilov é um grande atleta, um atleta muito bom, tá chegando agora no ranking aí, mas é um atleta muito bom da trocação, tem um ótimo jab, tem um bom direto, chuta bem com a perna esquerda, tanto no corpo quanto na cabeça, gosta de trabalhar na longa distância. Mas eu vejo que é uma boa luta, um bom casamento de luta para nós. O Paulo, voltando a ser aquele Paulo de antigamente, o Paulo que pressiona, o Paulo que vai para dentro e bota um jogo ali de pressão. Eu tenho certeza que isso vai atrapalhar muito o Kopilov, porque ele é um atleta que gosta da distância. E também, se houver a oportunidade, botar para baixo. Então, hoje, meu irmão tem uma mentalidade mais aberta para isso. Eu tenho certeza que, se ele vê a oportunidade, ele não vai hesitar em derrubar, em fazer o jiu-jitsu dele. E vamos fazer esse trabalho de pressão. Vai ser o Paulo Borrachinha da época do Romero. O Borrachinha foi um lutaço, né? Foi um clássico, foi uma grande batalha com o Romero, foi um lutaço. O Borrachinha, com essa crise agressiva, de velocidade e pressão, e aí passando pelo Kopilov, ele ficou um ano parado, o Borrachinha, desde a luta com o Strickland, não é isso? Foi Sim, uma luta dele, ele perdeu pro Strickland, e agora um ano depois, ele tá voltando. sim, É, sim. Durante esse tempo, creio eu, como você bem colocou, corrigiram os erros e tal. O Borrachinha é um cara que treina constantemente, ou você precisa ficar em cima dele? Não, tem que treinar. Não, Borrachinha hoje não. Borrachinha hoje é um atleta que treina constantemente. Tá treinando todos os dias. Mesmo quando não tinha luta marcada, ele estava na academia treinando jiu-jitsu com a gente, treinando boxe. Hoje em dia ele é realmente um atleta bem focado, um atleta muito profissional. Isso aí não é problema não. Ele gosta de treinar. E os atletas que estão com vocês hoje, quanto se inspira no Borrachinha? Que é uma figura, ele cresceu muito, né? Ele ficou muito conhecido, né? Ele ficava muito na internet, conversando com todo mundo. Tinha um canal dele que foi um super sucesso. Ele estava sempre aparecendo. E, consequentemente, o sucesso dele atrai novos lutadores, né? E vocês estão fora dos centros, né? Você está em Contagem, né? Então, é uma Isso. cidade longe dos grandes centros. Como foi para você construir a equipe que você tem, trazer bons sparring para fornecer o melhor treino para o seu irmão? Sim. Carlão, no início, quando nós começamos no MMA, é, tinha alguns atletas aqui de Belo Horizonte. Eu falo porque nós estamos em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem de Belo Horizonte, 30 minutos. Então a gente trazia alguns atletas daqui mesmo, de Belo Horizonte, para poder treinar com o Paulo, porque aqui na nossa academia nós nunca tivemos pesos pesados, nem meio pesados, nem médio. E aí a questão era que os atletas vinham, faziam um treino de sparring e não voltavam mais, que era porrada, né? E Borrachinha agressivo daquele jeito. E aí, na época, não estava no UFC, antes do UFC, então a gente tinha que se virar com o que tinha. Então, pra você ter ideia, eu já fiz vários sparrings com o Paulo, sparring 100%, sparring de me nocautear com chute, sparring 100%, porque eu precisava lutar, tinha que fazer sparring, ele também não tinha sparring do peso dele, a gente ia improvisando e adaptando como dava. Depois que entrou no UFC, aí as coisas começam a mudar financeiramente, né? Então a gente começava a contratar, como sempre, a gente contrata hoje atletas para estar vindo e ajudando no camp, nos trabalhos de história de combate, nos sparrings. Então, hoje já não é um problema mais. A gente já trouxe vários atletas, inclusive Caio Borralho, já trouxe Caio Borralho para fazer camp aqui com Borrachinha, já trouxe o César Almeida para fazer camp aqui com Borrachinha, e vários outros atletas do boxe. Então, depois que entrou para o UFC e as coisas começaram a melhorar financeiramente, aí já não era problema mais. Hoje em dia a gente contrata aquelas pessoas que a gente precisa. E sobre os atletas que nós temos aqui, eles sempre se espelharam no Borrachinha, né? Como uma pessoa que saiu do nada, família humilde, né? Daqui de Contagem e chegar no maior evento do mundo, chegar a disputar o título, ser uma das referências nacionais desse esporte, foi uma experiência muito
boa, é uma experiência muito boa para os atletas. Porque antigamente a minha referência do Borrachinha, é igual eu te falei, eram os atletas do Pride, depois do UFC. Então, hoje em dia não. Hoje em dia é muito palpável para eles, né? O Borrachinha está aqui treinando, a Natália está aqui treinando, então o exemplo desse está muito próximo. Então, cada vez mais os nossos alunos e atletas aqui veem que é possível. Do mesmo jeito que eles conseguiram, que os novos atletas também podem conseguir também. Então, isso é muito legal. Não só os atletas, tá? Mas as crianças também. Nós temos muitas crianças aqui no Jiu-Jitsu e no Muay Thai, e hoje você pergunta os meninos e as meninas, o que vocês querem ser quando você crescer? Quero ser um lutador igual a Natália, quero ser um lutador igual o Borrachinha. Então, isso é uma referência muito palpável para eles. Isso é muito legal. Isso é muito legal, isso é sensacional. Bons exemplos, né? Muito Você exemplo. como treinador, como é que você faz a peneira, cara? Porque deve ter muita gente procurando você, da região ali de Minas. Pô, o Tim Borracha tem 2 lutadores do UFC que estão tendo sucesso, então eu vou treinar com ele. Como é que você faz a peneira dos lutadores que chegam pra você? Carlão, hoje em dia, com todo esse sucesso do Borrachinha com a Natália, pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país me mandam mensagem querendo vir treinar, querendo fazer um camp com a gente, ou querendo vir treinar na nossa academia. Então, Carlão, primeira coisa aqui, ó, uma coisa muito importante aqui. Eu não priorizo quantidade, eu priorizo qualidade aqui hoje, sabe? Porque até mesmo aqui na academia eu não tenho muitos professores para estar me ajudando com os atletas. Então, aqui a equipe sou eu, o Ramos Luiz e o Eider Moura. Então, eu quero dar a atenção necessária para os atletas que eu tenho aqui. Porque o que eu falo, Carlão, aquilo que você falou no início aqui do nosso vídeo aqui, o que nós temos de mais importante é o tempo. Então, o que eu falo com os nossos atletas eu não estou aqui para perder o meu tempo e não quero que nenhum deles perca o tempo deles, porque o mais precioso que nós temos é o tempo. Então, o tempo que nós estamos aqui, fazendo isso que nós estamos fazendo, praticando MMA, esse esporte que nós amamos, que nós possamos fazer isso com toda intensidade, inteligência. Então, hoje eu não quero ter muitos atletas. Muitas pessoas procuram e eu faço um filtro, e faço um filtro grande mesmo. Não só em quantidade de lutas, mas eu quero ver se aquela pessoa tem um perfil compatível ao nosso, sabe? Então, por exemplo, às vezes chega um cara aqui com um cartel muito bom, mas não tem o perfil que eu quero que esteja na nossa equipe. Então não vem. Às vezes o cara tem um cartel negativo, Carlão, mas eu vejo o potencial e vejo que o cara tem o perfil que nós gostaríamos que o nosso atleta tivesse, e aí eu vou trabalhar ele. Então, por exemplo, eu tenho um atleta aqui que chama Wagner Reis, ele chegou aqui para treinar com nós, era 2-2 o cartel dele não estava bom, 2-2. E aí, mas eu vi que ele tinha o perfil que nós queríamos trabalhar. E hoje ele é um campeão do Jungle Fight, esse atleta. Então, luta até 57 quilos, é um cara que tem vários nocautes, a maioria das lutas dele por nocaute. Então, assim, eu não priorizo a quantidade de lutas, o cara ser muito bom, eu priorizo hoje o cara ter o perfil que a gente busca ter aqui dentro da nossa academia. E eu gosto muito de trabalhar com a base, Carlão. Com a base, porque o atleta, quando ele já vem de outro lugar, ele vem com vários vícios e manias, que para tirar isso é muito difícil. Então eu prefiro trabalhar na base. E hoje, como eu te falei, tem esses 2 exemplos do Borrachinha e da Natália, nós temos um projeto social aqui na academia, então sempre está chegando atletas, crianças, jovens que querem ser atleta profissional. Eu vejo talento nesses meninos, vejo coração, eu trabalho eles para que eles possam chegar no profissional. E eu tenho vários exemplos aqui, por exemplo, eu tenho o Alan Adley. Hoje ele é um atleta, ele tem 20 anos, treina comigo desde os 12 anos, veio de um projeto social, e hoje ele tem 6 lutas, 6 vitórias seguidas. A última vitória dele foi nesse sábado, agora no Jungle Fight. É um atleta, inclusive até o namorado da Natália. É um atleta assim que a família toda apoia, começou comigo com 12 anos de idade, está 6-0. Então, assim, não começou com vício nenhum, eu ensinei para ele a base, os fundamentos básicos. Isso também é muito importante, Carlão, porque eu comecei sendo treinador, sendo professor, hoje eu sou também treinador, né? Porque o professor, ele ensina os fundamentos básicos, ele ensina a disciplina da luta, né? Todos esses conceitos, tudo isso que a luta traz, que o atleta que o aluno pode agregar para a vida, o professor, a função do professor é essa, ensinar não só as técnicas básicas, mas também toda essa filosofia que o esporte traz. E hoje, como treinador, eu treino os atletas
para vencer, treino eles para ser campeões. Então, hoje eu consigo ter claramente essa visão de professor para treinador. A função do treinador é extrair o máximo de cada um dos seus atletas. E a função do professor é ensinar esses conceitos básicos, técnicas básicas, conceitos básicos da arte marcial. Então, eu consigo, com esses atletas que estão iniciando, fazer tudo isso. Iniciar os fundamentos básicos para eles e depois trazê-los para o MMA e ser o treinador deles. Então, isso é muito bom. Eu gosto de trabalhar na base dessa forma. A Natália, né? Você falou dela, da Natália. A Natália, ela veio para você vindo do Taekwondo, não é isso? E aí veio treinar com você já pensando no MMA? Ou como é que foi a chegada da Natália? Carlão, vou te falar. A Natália, ela chegou porque ela já treinava MMA. E aí a Natália foi o seguinte, as 4 primeiras lutas dela foi tudo derrota. Porque ela não treinava comigo, ela treinava em outro lugar, na cidade dela, Pingo d'Água, uma cidade aqui de Minas Gerais que tem menos de 5 mil habitantes, bem pequenininha a cidade. Sim. E ela começou num projeto social lá também, bem pequena, a cidade. Depois, finalmente, eu fui lá, conheci a cidade. A cidade é uma rua descendo, outra subindo, uma igreja no final e uma praça e acabou. Muito pequenininho. E aí ela começou lá nesse projeto só com taekwondo. E aí surgiu a oportunidade de lutar MMA e ela foi lutar MMA só com taekwondo. E as 4 primeiras lutas dela foi só derrota. Só derrota. E assim, não sei nem como é que ela não desistiu. E aí ela depois fez algumas outras lutas de MMA, venceu umas, perdeu outras. E aí, o que acontece? Eu fiz um evento com valide aqui na academia. Logo depois da pandemia, não, minto. Antes da pandemia, nós fizemos um evento aqui na academia, com valide, um qualifying. Um evento mesmo, transmitido pela Band e tudo. E aí, nesse evento, eu era um matchmaker do valide nesse evento. E aí eu peguei e vi a Natália. E chamei ela para vir lutar nesse evento. E ela veio, lutou no evento, venceu com o armlock, e eu vi um potencial muito grande nela, muito grande. E o cartel dela não estava bom não, mas eu vi um potencial muito grande. E aí eu peguei e conversei com o treinador dela. E aí o treinador dela, nós fizemos uma parceria, e o treinador dela veio com ela treinar na nossa academia, e ela ficou morando na academia 6 meses. Então ela treinou na academia 6 meses, e assim, ela sempre foi boa de taekwondo, sempre chutando muito bem, mas era muito deficitária no boxe. O jiu-jitsu também precisava evoluir muito, e no wrestling esquece, ela não sabia nada de wrestling, nada. Então, eu vi um potencial muito grande, eu peguei, conversei com ela, com o treinador dela, fizemos um planejamento de carreira para ela, para colocar ela no UFC, e aí ela ficou morando na academia durante 6 meses, como eu te falei, treinando com a gente todos os dias, 2, 3 vezes no dia. E aí surgiu a oportunidade de ela lutar no Django, já quando ela já estava treinando com a gente, aí ela lutou no Django, pelo cinturão, inclusive, ganhou o cinturão, depois defendeu o cinturão, e aí ela foi contratada pelo UFC. Você sabe que ela não passou nem pelo contender, né? Ela foi direto pro UFC. Foi. E aí, quem ajudou na contratação dela, quem foi responsável, foi o Borrachinha. Porque o Borrachinha foi em um evento, e nesse evento do UFC que ele foi como convidado. No avião ele voltou com o Mick Maynard, né? Que é um dos matchmakers do UFC. Isso. E aí o Borrachinha pegou e falou com ele da Natália. Ele falou, cara, beleza, ela tava para lutar, fazer a defesa do cinturão no Django. Aí o Borrachinha mostrou para ele falou, legal, se ela ganhar nessa disputa de cinturão, na defesa de cinturão, você me manda os dados dela aqui de novo que eu vou contratar ela. Falou assim. E a Natália lutou para defender o cinturão do Django, venceu, e aí o Borrachinha mandou para ele e ele contratou a Natália. E aí um detalhe bem interessante, que logo quando ele contratou a Natália, veio a pandemia. Natália contratada, assinamos o contrato, pandemia. E aí a pandemia, Carlão, fechou tudo. A nossa academia aqui era dentro de um mall, onde tinha restaurante, quadra de futebol, tinha muitas lojas, bem completo. E aí veio a pandemia e fechou tudo. E aí ficou naquele dilema. E aí, Natália vai voltar para a cidade dela, não vai conseguir treinar. Depois que passar essa pandemia, ela vai lutar no UFC, precisamos evoluir, precisamos aprimorar. E aí eu conversei com a minha esposa. E aí eu falei com ela, olha, a Natália
não posso deixar essa menina voltar para a cidade dela, eu preciso treinar ela, eu preciso corrigir vários detalhes, ela vai estrear no UFC. E aí a minha esposa falou assim, ó, então tá bom, então vamos trazer ela para morar aqui em casa. E aí eu trouxe a Natália para morar aqui em casa, e aí foi muito bom, porque eu pude controlar o que ela estava comendo, a hora que ela estava dormindo, se tornou minha quarta filha. Regime militar. Se tornou a minha quarta filha. Então eu consegui controlar tudo. Não tinha como eu falar assim, não vou treinar hoje por qualquer motivo. Não, você vai, estamos aqui, você vai. Eu estou indo, você vai junto. Então foi muito bom. Foi um tempo muito bom, de muito trabalho. Treinamos muito, evoluímos muito durante a pandemia. E aí, quando passa a pandemia, o UFC manda o contrato para ela lutar. Ela ia lutar contra a Vitória Leonardo na primeira luta dela. E aí, o que acontece? Num chute, num treino, ela quebra o braço. Cara, Carlão, aquilo ali foi complicado, cara. Muito difícil, nós ficamos muito chateados com aquela situação. E assim, não foi um chute tão forte, sabe? Foi um negócio, foi uma fatalidade mesmo. E aí, ela ficou muito triste, nós ficamos muito tristes, né, com aquela situação. E aí, Carlão, um dia nós fomos no médico. E aí, chegamos lá no médico, o médico falou, quebrou mesmo, nós vamos ter que engessar. E aí você vai ter que ficar aí com esse gesso aí uns 2 meses com gesso. E aí ela botou o gesso, ficou os 2 meses com gesso. E aí eu não, mesmo assim, não deixei ela voltar para a terra dela. Nós ficamos aqui treinando chute, treinando a mão direita e fazendo preparação física da forma que dava para fazer. Só não usava a mão esquerda, mas o resto a gente trabalhou tudo. E quando ela foi tirar o gesso, deu o prazo, chegamos no médico, o médico falou assim, ó, não consolidou. Não consolidou, nós vamos continuar com mais 1 mês com uma tala. E botamos uma tala e falou, ó, talvez pode ser até necessário fazer uma cirurgia no seu braço. E nos direcionou para um outro médico, um cirurgião. E aí eu fui com a Natália nesse médico, Carlos, e aí chegamos lá, nós explicamos a situação, o doutor falou assim, ó, tem 2 opções. Operar, colocar uma placa, tantos parafusos, e isso pode acontecer algum problema, pode ter reações, pode ter rejeições. Então, assim, nada é garantido. E pode também não operar e sarar. Geralmente, ficou 2 meses, não colou, situação cirúrgica, ainda mais para você que é um atleta. Mas eu vou deixar para vocês decidir. Falou desse jeito com a gente, vou deixar para vocês decidir. Cara, aquilo ali foi pior, que gerou uma dúvida gigante na nossa cabeça, na cabeça dela. E aí, vindo embora para casa, ela chorando, aos prantos, dentro do carro, eu lembrei da situação quando eu operei o ombro. Eu peguei e falei, Natália, sabe o que você tem que fazer? Tem que orar. Chegar em casa, bota o joelho no chão e ora e pede para Deus te dar a clareza do que você vai fazer, se vai operar, se não vai operar. E Deus tem um direcionamento, com certeza. Faça isso. Chegou em casa, ela orou e ali, depois dessa oração que ela fez, ela falou comigo que ela teve uma revelação de Deus que não era para operar. E assim nós fizemos. Não operamos. Depois passou-se alguns meses, o braço dela consolidou, voltamos a treinar, e nessa volta do treino, o primeiro treino que ela faz com uma outra menina, trinca de novo o braço, Carlão. Nossa! Voltamos pro médico, Carlão, voltamos pro médico, o braço trincado de novo, Carlão. Aí, cara, nossa, aquilo ali ficou uma situação muito difícil. E ela só chorava, cara, muito triste, muito triste. E mesmo assim nós resolvemos não operar. Foi um direcionamento que nós tivemos aqui, da parte de Deus mesmo, de não fazer a cirurgia, Carlão, e nós não fizemos. Não fizemos a cirurgia e, graças a Deus, o braço dela consolidou, curou e graças a Deus, deu tudo certo e fomos para a estreia. E aí, na estreia, ela lutou exatamente com a mesma menina que ela ia estrear, que é a Vitória Leonardo. Lutou com a Vitória Leonardo e venceu bem. E de lá para cá foi assim, só superação e vitória. Mas foi uma fase muito difícil, Carlão. Mas nessa fase, eu falo que a gente não entende as coisas quando acontecem no momento com a gente. E lá na frente a gente consegue enxergar. Porque era um trabalho que Deus queria fazer com a Natália. Um trabalho espiritual, um trabalho interno. E foi preciso passar por esses momentos difíceis na vida dela para que ela pudesse ser a Natália de hoje. Então hoje a gente consegue entender que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Com certeza, eu acredito nisso aí fielmente. Até te falo mais, o fato de você
ter passado pelo problema no ombro, serviu de experiência para você fortalecer ela. Então, tudo tem um motivo, Exatamente, cara. nada é à toa. A gente tem uma mentalidade muito limitada, mas o espiritual é muito poderoso e Deus sabe o que faz no tempo dele, como você falou, e construiu uma Natália melhor, né? Ela passou por uma adversidade muito grande, né? De quase parar, de quase desistir. E foi lá e se superou e hoje está trilhando uma carreira linda dentro da organização. Carlão, muitas das vezes a gente como ser humano, e principalmente como atleta, a gente foca em aperfeiçoar a parte física, a parte técnica, mas a parte espiritual é tão importante quanto todas essas outras partes, tá? Com certeza. Então, Carlão, e foi um momento de Deus tratar com a Natália, trabalhar essa parte com ela. Então, assim, a Natália poderia ter ido para qualquer outro lugar, qualquer outra equipe, mas Deus quis que ela viesse para cá. Então, tudo tem um propósito, né? E uma coisa que eu sempre faço, Carlão, é orar e pedir a Deus da seguinte maneira: falar, Senhor, me usa. Eu quero ser um vaso usado na mão de Deus. Então eu peço ao Senhor, me use do jeito que o Senhor achar que deve usar, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quiser. Então uma coisa que eu sempre fiz foi isso, me colocar nas mãos de Deus para ser usado de alguma forma. Entende? Então, assim, eu acredito que ela ter vindo para cá foi um direcionamento realmente de Deus, foi a vontade de Deus, para que ela pudesse vir e que todas as coisas boas pudessem acontecer. Deus é maravilhoso. A Natália tem um jogo bem diferente, né? A velocidade dela, a forma que ela caminha, o footwork dela são muito particulares, né? Ela tem essa velocidade, essa entrada e saída do taekwondo, mas ela vem melhorando a parte de boxe também, boxeando. As meninas não acham ela, não conseguem identificar as falhas dela, né? Eu lembro muito, não comparando, mas já comparando, a era do Lyoto, que ninguém conseguia decifrar ele, né, cara? O Lyoto se movimentava de uma forma que os oponentes não tinham uma leitura dele. Mas depois acabaram lendo. E aí que tá, diante desse aprendizado, né, que um dia as meninas vão começar a decifrar o jogo da Natália. Como é que você, como treinador, vai colocando novos elementos no jogo dela para que ela se torne indecifrável? Não, é fácil treinar a Natália. Sabe por quê? Ela confia no que a gente direciona para ela, ela segue ali todo o direcionamento que a gente dá. Ela é uma menina que não tem objeção em aprender nada. Ela é realmente uma menina aberta a aprender, a evoluir. E é muito bom treinar um atleta igual a Natália, sabe? Então, assim, tudo que a gente planeja para ela, Natália, vamos treinar parte de luta agarrada, ela treina com muita vontade, ela não fica presa em querer fazer uma coisa só. Então hoje a Natália, já posso te falar, Carol, que a Natália é uma atleta muito completa. Ela não precisou demonstrar o chão, as quedas, defesas de quedas, pouca, até que defesa de queda mostrou mais, mas ela não precisou derrubar, nem trabalhar o jiu-jitsu, nem por cima, nem com as costas no chão ainda. Mas nós estamos trabalhando muito esses fundamentos com ela também. É algo que para mim é primordial, que a gente esteja trabalhando também e, claro, não deixar perder a essência dela, que é a parte em pé, né? Então, em breve, se for necessário, a Natália vai mostrar todo esse jogo de grappling, todo esse jogo de luta agarrada que ela tem, que é diferenciado. Carol, aqui ela só treina com homens, os meninos que eu tenho aqui muito bom de jiu-jitsu, bom de grappling, e os meninos passam apertado com ela. A gente tem feito um trabalho de controle, derrubar e controle muito grande, sabe? E ela tem evoluído muito nisso. Ela está muito preparada para fazer todas trabalhar em todas essas áreas e cada vez nós estamos aperfeiçoando cada vez mais. Esse último camp ela chegou muito preparada para derrubar se fosse necessário. Mas não foi preciso. Ela tem uma velocidade tão grande, a movimentação dela é tão boa, que ela não precisa nem entrar em queda nas meninas. É difícil as meninas tocar nela, é difícil até de derrubar ela por causa da movimentação. Olha só, e uma coisa interessante, cara, a Natália não teve essa movimentação a vida toda, não. Se nós buscarmos as lutas dela antiga, que tem na internet, você vai ver com um trabalho bem diferente que ela fazia. Quando foi que a Natália começou a trabalhar essa movimentação, esse footwork todo? Quando ela veio treinar conosco, a primeira luta dela no UFC foi contra a Jasmine Jazu Davis. Ela ia lutar a primeira luta, antes de quebrar o braço, contra a Vitória Leonardo. Aí, enfim, não teve essa luta com a Vitória Leonardo, e a primeira luta dela foi com a Jasmine Jazu Davis, que agora está no ranking, que lutou com a Jéssica Batistaca. Jéssica, tá muito bem agora. Com a Jéssica, né? É uma menina muito boa do grappling, muito boa de wrestling,
e com bom jiu-jitsu. Essa menina é muito boa na luta agarrada. E quando fechou essa luta para a Natália, eu falei, caramba, essa menina é muito boa de luta agarrada. Nós precisamos treinar muitas defesas, o wrestling defensivo e o mais importante, movimentação. Porque, Carlão, a primeira defesa da queda é a distância. É muito difícil você derrubar uma pessoa que não para no mesmo lugar. Hora ela tá aqui, hora ela tá do outro lado. Então fica difícil você entrar em queda na pessoa assim. Então nós treinamos muito com a Natália aqui, tocar e não ser tocado, fazer esse vai e vem, entrar e sair. Casou com o jogo do Taekwondo? Casou. Mas nós aperfeiçoamos tudo isso mais. Aprender a bater saindo, sabe? Então, fazer esse vai e vem, tocar e não ser tocado. Então nós treinamos muito isso, porque nós sabemos que a primeira defesa de queda é essa movimentação. Então nós treinamos a movimentação e depois, em si, a defesa, diretamente a defesa de queda, principalmente ali voltado para a defesa na grade. A gente sabia que a Jasmine tem esse jogo de pressão, vendo as lutas, né? Nós analisamos isso, e que ela ia querer levar a Natália para a grade. E aí, em contrapartida, nós treinamos quedas pontuais de judô, para que nós pudéssemos, nessas investidas de queda da Jasmine, defender e contra-quedar ela com essas quedas de judô, que a gente saberia que seria eficiente. Então, nós treinamos algumas quedas específicas de judô, porque eu sabia que iria funcionar, provavelmente iria funcionar nessa luta. Entendeu? Muito bom. E agora a Natália está como a primeira do ranking. Saiu o ranking, é a primeira do ranking. Só que tá surgindo um boato, não nada oficial, que talvez a Weili Zhang suba para fazer uma luta entre campeãs, né, contra a Valentina, né? Há esse rumor. A gente não sabe se isso aconteceu ou não. E aí como é que tá a tua cabeça? Provavelmente a luta entre a Maycee Barber e a Erin Blanchfield pode ser uma menina que possa vir lutar com a Natália, né? Se viermos ter essa luta de campeã versus campeã. Vou dividir em duas essa pergunta para você. Como você trabalha um game plan para lutar com uma campeã tão sólida como a Valentina? E numa possibilidade, você prefere lutar com a Maycee Barber ou com a Erin Blanchfield? Então, Carlão, eu acho que é o seguinte, a Weili Zhang, ela vai abrir mão do cinturão para vir lutar com a Valentina? Porque se ela não for abrir mão do cinturão, eu acho que o UFC também não vai querer isso. Assim como fez agora com o Makhachev, que não deixou ele fazer a luta categoria de cima com o cinturão, ele teve que abrir mão. Eu acho que se ela tiver que subir também, ela vai ter que abrir mão. Porque se não abrir mão, ela vai travar as duas categorias. Ela trava a categoria de baixo, né? A Virna Jandiroba tá ali pronta para lutar com ela. E aí ela sobe para lutar com a Valentina. Se não abrir mão, vai travar tudo ali, vai ter que botar um cinturão talvez interino, fica aquela coisa travada. Então, assim, não sei se ela vai querer abrir mão. Eu acredito que agora o UFC tá seguindo essa ideia. Se o campeão quer subir, ele vai ter que abrir mão do cinturão, né? Parece que é essa a mentalidade do UFC. Então, eu não sei se a Weili Zhang realmente vai estar disposta a abrir mão do cinturão para estar fazendo essa luta com a Valentina. Se for essa a vontade do UFC, que seja. Nós somos primeiro do ranking. Natália, acho que ela já demonstrou tudo que precisava demonstrar para ser a próxima desafiante do título. Nós vamos estar aqui buscando, aguardando a nossa oportunidade. E vamos ver o que o UFC vai direcionar. Não tem como a gente bater o pé, né? Que não vai lutar, ou que vai lutar só pelo título. Não, o UFC que manda. Vamos ver o que o UFC tem proposto para nós. Mas eu acredito, no meu interior, eu sinto que Natália luta esse ano ainda pelo título com a Valentina. E assim, a Valentina é uma campeã dominante, né? Tantos anos como uma campeã. Fez essa trilogia com a Alexa Grasso, né? As três lutaram 3 vezes. E mediante o que Natália apresentou com a Alexa Grasso, eu acho que não tem conversa mais. Eu acho que essa é a próxima luta pelo título. E as meninas ali, a Erin Blanchfield e a Maycee Barber, eu acho que elas estão ali atrás da Natália, galgando o espaço delas. Então eu acho que agora é a hora da Natália realmente lutar pelo título, e eu sinto no meu interior que vai acontecer. O Dana White, eu acredito que vai ter um apelo grande por essa luta da Natália. A Natália é uma menina muito querida também nos Estados Unidos. Pelo que acompanha aqui, o pessoal
tem pedido essa luta da Natália com a Valentina. E assim, a Valentina, igual eu te falei, é uma grande campeã, mas eu acho que já passou o auge da Valentina. A Valentina não é a mesma de alguns anos atrás. E nós vamos estudar ainda mais um pouco e vamos fazer a melhor estratégia para a Natália. Mas a Valentina tem um jogo um pouco diferente das outras meninas, né? As outras meninas sempre buscam muito a luta contra a Natália. Já a Valentina vai jogar mais no contragolpe. Então nós vamos ter que planejar, talvez a Natália ser um pouco mais agressiva, impor um ritmo maior, buscar um pouco mais a luta, porque a Valentina tem uma característica realmente um pouco diferente. Já sabemos a sua qualidade como treinador, né? Temos aí o Paulo Borrachinha, a Natália Silva. E quais são os novos talentos, cara? A renovação aí do time Borracha. Quais nomes você apontaria para o futuro? Ou para o presente próximo? Perfeito. Então, o principal que eu tenho hoje aqui é o Wagner Reis. Wagner Reis, que eu falei que é campeão do Jungle Fight, 57 quilos. Ele é um menino que está pronto para lutar nos maiores eventos do mundo. Está só esperando a oportunidade dele. Tem 30 anos, está no prime, no auge. E é um cara nocauteador. É um menino que está no cartel 9-3. E é assim, ele é diferenciado. Pro peso dele, eu nunca vi ninguém nocauteador igual ele, é diferenciado. O outro atleta que eu tenho aqui é o Alan Adler, esse treina comigo desde os 12 anos de idade, hoje ele tá com 20 anos, tá no cartel 6-0 no MMA profissional, e em breve vai estar disputando o cinturão do Jungle Fight também. E aí eu tenho outros atletas que estão no amador e galgando chegar no profissional. E esses atletas aqui hoje, Carlão, nós temos o amador, que é muito bom. Na minha época eu não tinha amador, eu já comecei no profissional. E no amador hoje eu consigo botar meus alunos para fazer 9, 10 lutas amadoras. Quando esses atletas chegam para o profissional, eles já têm uma bagagem muito grande que eles trouxeram do amador. Então isso é muito importante. E como eles começam novos comigo, eu tenho tempo para trabalhar com calma. Então o Alan Ado, que hoje, por exemplo, tem 6 lutas, tá invicto no MMA profissional, ele fez 9 lutas comigo no amador. Então ele já tem 15 lutas no total, se for olhar. Então a experiência que esse menino já tem, a bagagem é grande. Então aí eu tenho também, além dos profissionais, o Brian Monstrin, que hoje é o principal sparring da Natália. Eu tenho aqui o Daniel Black também, são amadores e que em breve vai estar estreando no profissional. Felipe Moraes, que é um outro atleta amador também que vai estrear esse ano no profissional. Então eu tenho vários atletas amadores que estão chegando. E estão chegando para o profissional já com uma boa bagagem do amador, com bastante lutas, não só de MMA, mas lutas de jiu-jitsu, lutas de boxe, lutas de muay thai. Então, o MMA amador tem ajudado bastante. Eu acho que o MMA amador, Carlão, isso é muito importante. O MMA amador tem ajudado a evoluir os atletas profissionais, evoluir o nível dos atletas profissionais. Isso aí, na verdade, não acho, eu tenho certeza. Porque na minha época não teve amador. Já comecei no profissional. E aí o cara começa aperfeiçoando no profissional. Hoje em dia, não. O que muda nos eventos aqui em Belo Horizonte, principalmente o que muda no amador, hoje em dia os amadores que estão sendo sem caneleira, com luva pequena. Então, assim, tá quase um profissional. O que muda é só o tempo de luta, que é 3 rounds de 3 minutos. Então, assim, isso tem contribuído muito para a evolução dos nossos atletas. Então, assim, eu mesmo levei o Alan Adler para lutar no evento da KBMMA lá em Brasília, você lembra? Você estava lá, ué? Tava lá, eu fui o que organizei. Pois é, então. Então, assim, isso é muito importante. Os eventos amador é fundamental para o desenvolvimento do MMA nacional. Isso é um fato. O Alan lutou lá e perdeu, inclusive, lá. Não sei se você lembra. Fez uma luta de 4 rounds. Fez 3 rounds, ficou empatado, foi por 4 rounds. Ele e um outro menino, esqueci o nome do menino do wrestling lá também. Muito bom. E foi a única derrota desse meu atleta, Alan. Hoje o Alan está com 6-0 no profissional. O amador, ele prepara o atleta, né? Ele vai realmente preparando o atleta para uma vida profissional, de suma importância. Todo esporte sólido tem uma base amadora, né? Todo esporte. Exatamente. Exato. E além desses atletas, perfeito. E além desses atletas, eu tenho as crianças, os jovens do projeto que chegam vendo o Borrachinha, vendo a Natália, vendo esses outros atletas, vendo os alunos vencendo. Então, está chegando cada vez mais pessoas novas para praticar essa arte marcial. E eu costumo falar que Contagem, Minas Gerais, é um celeiro de grandes atletas. O que a gente sempre precisava é ter pessoas capacitadas, com experiência, para direcionar da forma certa. E graças a Deus, hoje a gente tem sido capaz de fazer isso aqui. Um dos maiores desafios para um treinador é manter a motivação dos atletas.
em momentos que não tem luta, em momentos de treinamento intenso, ou até mesmo quando tem luta nos camps, né? Manter ele motivado, focado, para entregar o seu 110%. Como é que é para você esse desafio de manter tantos atletas focados num objetivo? Carlão, eu converso muito com eles e uma coisa que eu digo para eles é melhor você treinar a vida inteira, estar pronto a vida inteira e não ter oportunidades do que o contrário, do que você ter uma oportunidade e não estar pronto para aquela oportunidade. Então, as conversas que a gente tem aqui é muito produtivo nesse sentido. Então, eu tento motivá-los de uma forma com que eles entendam que a oportunidade para cada um deles vai chegar. Basta estar pronto para agarrar essa oportunidade e não deixar essa oportunidade escapar, porque realmente o atleta no Brasil não é fácil, né? Os recursos financeiros são muito pequenos, o governo não apoia, alguns casos nem a família apoia, né? Então, muitos aqui têm que trabalhar para poder estar se mantendo, comprando os materiais, para poder estar treinando. Mas uma coisa interessante é isso, como eles veem um exemplo muito próximo, isso motiva eles muito, sabe? Ver a Natália sair de uma cidade de 5 mil habitantes, ver o Borrachinha saindo daqui de Contagem, poxa, se eles conseguiram, eu posso conseguir também. Não fica algo longe deles, está algo próximo. Então, eles veem o Borrachinha todo dia, o Borrachinha conversa com eles, e aí, como é que tá? Tá evoluindo? Pô, parabéns, Caí aí, parabéns pela luta. Então, sabe, são essas coisas mínimas, mas no dia a dia, que vai fazendo com que eles mantenham essa chama acesa dentro deles. Porque o lutador de MMA, ele tem que ter essa chama acesa, né, Carrão? Porque o que eu falo com eles, eles não são qualquer um, porque qualquer um não fazem o que eles fazem. Eles são pessoas diferenciadas. Então, o lutador de MMA tem que ter essa chama acesa, tem que ter essa esperança, essa confiança que a hora vai chegar, que a oportunidade vai chegar de mudar de vida, mudar a vida da família deles. Então, como esse exemplo está muito próximo, eu acho que é mais fácil manter essa chama mais acesa. Cara, quais são os seus objetivos futuros como treinador? Quando você olha você daqui a 5 anos, né, como treinador, quais são os seus objetivos? Qual é o teu sonho que você quer atingir? Então, Carlão, o meu objetivo como treinador, primeiro objetivo é ter um atleta campeão, né, do UFC. Nós batemos na trave com o Borrachinho uma vez, e agora em breve nós vamos ter a oportunidade com a Natália. Então, o meu primeiro objetivo é esse, ser um treinador campeão mundial. E o meu segundo objetivo é transformar a vida das pessoas através do esporte. Então, assim, a gente acredita que o esporte é uma grande ferramenta de transformação social. E aqui na academia, igual eu te falei, nós temos o projeto social, onde a gente trabalha com crianças carentes. Então, nós sabemos, nós já erramos muito durante essa caminhada até chegar aqui, mas hoje nós aprendemos e sabemos qual o caminho a ser trilhado. Então, assim, nós temos todas as oportunidades de transformar a vida dessas crianças, não só financeiramente, mas principalmente criar cidadãos de bem. E dali, se sair um campeão, por que não, né? Então, nós sabemos lidar com o alto rendimento, sabemos trabalhar os atletas no alto rendimento, e aqueles que se destacarem, nosso objetivo é inserir eles, né, no MMA e em breve também estar nos maiores eventos do mundo. Esse é o nosso objetivo, transformar a vida das pessoas através do esporte. A categoria do Paulo hoje está bem diferente, né, do que quando ele estava no topo ali. O Adesanya era o dono da categoria, hoje já não é mais. Como é que você vê essa mudança de personagens nessa divisão? Então, é uma divisão que está assim, chegando muitas caras novas, né? Muitos atletas novos, atletas de muita qualidade. Então, eu acho que isso é bom, essa rotatividade é bom. E assim, é aquilo que você falou, as coisas mudam muito rápido. O Adesanya era o campeão dominante, agora já não é mais, né? Então, a pessoa quando tá ali no topo ali, todo mundo tá analisando ela, tá fazendo a leitura de luta dela, e não só isso também, eu acho que o tempo ali, o prime ali vai chegando no máximo e a pessoa começa realmente a dar uma certa declinada. Então, a vida de atleta é muito curta, né? Assim, de um ano para o outro já pode começar a mudar, o reflexo diminui, a velocidade já não é a mesma, às vezes a vontade do atleta também já não é a mesma. Então, acaba mudando muito. Eu vejo isso como um fator positivo. Eu vejo um fator positivo. O Borrachinha tá vindo de 2 derrotas, mas esse é o momento dele recuperar, botar essa vitória
e ele está bem confiante, nós estamos bem confiantes, e depois dessa vitória aí, eu acredito que vai vir um Paulo voltar a ser o Paulo que era antes, bem agressivo, e ele tem plenas condições em chegar à cabeça de novo dessa categoria, basta ele realmente querer e acreditar. Fazendo uma análise como treinador, como analista de lutas, né? Porque um treinador, o bom treinador é um analista de lutas. Você olhar Chimaev versus Dricus du Plessis, como é que você vê esse matchup? Como é que você vê esse casamento de estilos? Carlão, eu te falo, ó, nós treinamos, o Borrachinha ia lutar com o Shimaev, né, pra quem não sabe, lá em Abu Dhabi, e acabou por aquela infecção que ele teve, Lembro, infelizmente tirou. Nós tentamos de tudo para poder fazer aquela luta acontecer e nós treinamos muito, até com ponto. Borrachinha com 8 pontos no braço e nós treinando muito wrestling, muita defesa de wrestling. Então o Shimaev, eu estudei muito o Shimaev. Shimaev é um cara assim muito forte nos 2 primeiros rounds. Ele é muito assim, agressivo, aquele jogo de wrestling de muita pressão, mas numa luta de 5 rounds, se o Dricus du Plessis, se ele conseguir sobreviver os 2 primeiros rounds, vai ficar ruim pro Shimaev. Porque a gente conseguiu ver isso na luta do Shimaev contra o ex-campeão do 7-7, o Ngannou, né? Ngannou não, O Kamaru Usman. indiano, Kamaru Usman, que foi quem substituiu o Borrachinha. Na luta de 3 rounds, no último round, o Shimaev estava morto. O Shimaev estava morto. E olha que o Usman não é um peso médio. O Usman não é um peso médio. O Borrachinha é muito maior que o Usman, mais pesado que o Usman. O Dricus é mais pesado que o Usman, maior. Então, na minha visão, a chance do Shimaev é os 2 primeiros rounds. Se os 2 primeiros rounds o Shimaev não conseguir finalizar ali o Dricus, eu duvido que ele vai ganhar essa luta. Então, o que o Dricus tem que fazer é sobreviver aos 2 primeiros rounds. Sobrevivendo os 2 primeiros rounds, o Dricus com certeza vence essa luta. Então, para você, o Dricus manterá o cinturão. Então, eu não sei se ele vai manter o cinturão. A questão é, se ele sobreviver os 2 primeiros rounds, ele vence a luta. Agora, o Shimaev, nós sabemos, o cara é muito técnico, muito forte, ele tem um jogo muito agressivo, ele tem chance de finalizar nos 2 primeiros rounds? Tem. Mas é nesses 2 rounds. Se nesses 2 rounds ele não finalizar, esqueça. Então eu torço pro Dricus. Eu torço pro Dricus, não torço pro Shimaev, não. Borracha, quais são os seus top 5? O que é isso? Os seus 5 lutadores que você acha mais icônicos na história do esporte MMA. Que você vê assim a mente, cara, esses 5 caras assim me inspiraram, são caras que eu gosto de ver lutar até hoje, independente, já pararam ou estão em atividade. Quais são os top 5 do Carlos Borracha? Perfeito. Minotauro, Anderson Silva, Khabib, o Magomedov, John Jones e o McGregor. São 5. Legal. Nós temos um quadro aqui que é o Manopla. Você que já lutou muito boxe, fez muita manopla, né? O Sim, Kelso sim. ali, com o Ulisses, enfim, com o Rubens, fez muita manopla. Então aqui eu vou vestir aqui como fosse um teu treinador, vou ter a honra nesse momento, seu treinador, vou puxar a manopla. O que é a manopla? São perguntas Perfeito. rápidas e respostas rápidas. Porque a manopla é isso. Levantou a manopla, tem que bater. Senão, toma aquela manoplada na cabeça. Tomou muita manoplada? Perfeito. Já tomei várias. Pois é. Então, vou fazer perguntas rápidas aqui e você responde e bate pronto. Tá preparado? Tá. Tá aquecido? Preparado. Aqueceu esse Aquecido. ombro, hein? Bora. Então, vamos lá. Jiu-jitsu ou MMA? MMA. Qual o seu lutador favorito? Khabib. Treino de manhã ou treino de tarde? Qual a melhor hora de puxar o treino? De manhã. Qual a sua técnica de luta favorita? Rio Hulk. Qual a maior vitória da sua carreira? Com os meus atletas. Qual o maior desafio que você teve como treinador? Evoluir, aprimorar e aprender. Um conselho para os iniciantes. Nunca desista. Esteja sempre pronto e confie em você.
O que é mais difícil? Ser irmão do Paulo Borrachinha ou treinador do Paulo Borrachinha? Ser treinador. Qual o seu maior medo? Não ir pro céu. O que faz você amar o que faz? Cara, eu amo, é paixão. Eu amo o esporte, eu amo MMA. Eu acordar todo dia, poder fazer o que eu faço. É, eu amo isso. É o que eu escolhi para minha vida. Carlos Borracha, passou no teste, manopla feita, o round bateu, tudo certo, pode respirar. Obrigado, Eu vou te obrigado. pedir o seguinte, Carlos, meu xará, Carlos, olha aí pra Sim. lente e mande uma mensagem, duas mensagens. A primeira mensagem para os atletas que querem iniciar nesse caminho de lutador profissional. E a segunda mensagem são para os fãs de MMA que curtem seu trabalho, curtem o trabalho da tua equipe, dos seus atletas. Então são duas mensagens. A primeira mensagem é para os atletas, aqueles atletas que querem iniciar na jornada para se tornarem lutador profissional. Perfeito. A dica que eu dou e a mensagem que eu deixo aqui para vocês que estão iniciando no MMA, o amador, o profissional, é treinar os fundamentos. Treine os fundamentos básicos do jiu-jitsu, do boxe, do muay thai, do wrestling. Os fundamentos básicos, o próprio nome já falei, é a base de tudo. Não adianta querer ir para técnicas mais avançadas se o básico não foi bem feito. Foque no treinamento básico. Muito bom. Perfeita dica. Espero que os garotos que assistam essa entrevista aqui anotem isso e levem para a vida. E a mensagem para os fãs? O que você quer falar para os fãs do esporte? Os fãs brasileiros do esporte, da luta no geral, do MMA, apoiem mais os nossos campeões, os nossos atletas. É uma vida muito difícil. O atleta de alto rendimento tem que abrir mão de muita coisa, tem que sacrificar muita coisa para estar no MMA, no UFC, representando a nossa nação, representando cada um de vocês. Então valorizem mais os seus atletas. Eles dão muito duro ali representando cada um de vocês. Então o mínimo que eles precisam é de respeito e que sejam valorizados e respeitados. Muito bom. Muito obrigado, cara. Pô, novamente agradeço pelo seu tempo. Foi muito bom esse bate-papo com você aqui no De Lutador para Lutador. Espero que nós possamos fazer outras entrevistas em breve. Quero entrevistar o Borrachinha e a Natália, hein? Vamos organizar isso. Perfeito. Aí. Quero bater com os dois. Vamos organizar isso, Carlão. Foi um prazer estar esse tempo aqui com você. Muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades também vindouras. Beleza, irmão. Sucesso para você. Fique com Deus e obrigado. Muito obrigado, irmão. Até a próxima. Com Deus. Até a próxima. Galera, o papo foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Carlos Borracha desvendou aqui os mistérios, os segredos do Team Borracha. Espero que você tenha gostado, curtido esse bate-papo. Eu curti bastante. E é o seguinte, para terminar aqui nosso papo, faz o seguinte, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para as notificações, ajuda o Fight Mode a crescer e se tornar um canal cada vez mais relevante para trazer conteúdo de qualidade para você, que é um amante do esporte de combate. Porque você sabe, aqui o de lutador para lutador, e o papo é diferente, é de lutador para lutador. Tamo junto, até a próxima, quinta-feira que vem eu te encontro.